Bem, pessoal, novos casos de Nipah vírus, o que está acontecendo, né? Quais são o cenário que a gente tem visto na Índia? Eu vou explicar para vocês mais ou menos, né? A gente teve um número, realmente, um número de casos bastante preocupante. Por quê? Nipah vírus é gravíssimo. A gente está falando de uma mortalidade entre 50% a 70%, muito alto. Tem estudos até 40%, até 75%, mas fica aí nessa média. Ou seja, dos vírus mais mortais que a gente conhece. E ele tem outro agravante. A incubação dele é demorada, então todo caso que chega de Nipah vírus, você tem dezenas de pessoas que tiveram qualquer tipo de contato com essa pessoa que fica em isolamento por vários dias. Uma incubação em média ali de 14 dias, que ainda é muito tempo. Então a gente teve, apesar do número pequeno de casos na Índia, toda vez que tem um surto, a gente está falando de próximo a uma dezena de casos. Por quê? Porque essas pessoas tiveram ou contato intenso com secreção das pessoas com Nipah vírus, ou seja, profissionais de saúde que não sabiam que era Nipah vírus, ou pessoas que se alimentaram de alimentos que o morcego teve algum tipo de contato com a secreção dele, então da seiva de uma árvore, né, ou de uma fruta que aquele morcego, então tem que ter tido uma secreção, um contato direto com a secreção. Tem casos também passados de história de porcos, outros animais, né, mas basicamente esse caso que a gente tem visto agora e agora recente, poucos dias atrás a gente também teve um caso de uma nova pessoa infectada por contato direto com a seiva, ou seja, tem aqueles profissionais de saúde que ainda, alguns ainda em isolamento, chegou quase 200 profissionais em isolamento, a grande maioria deles com testes negativos, né? Essa paciente agora que teve caso faleceu, né? Teve encefalite grave e faleceu, mas ele teve contato direto com o animal, ou seja, o vírus ainda está circulando no animal, pessoas pegando, mesmo com informação, mesmo com orientação do governo, as pessoas ainda estão tendo contato com essa secreção e tendo caso de morte. Ou seja, não é algo sob controle ainda, a gente deve ouvir falar algumas semanas. Eu acredito que o controle vai ser feito de forma adequada, até porque a gente está falando de surtos periódicos desde 99. O nome Nipah é justamente porque foi numa pequena vila Nipah que começaram os casos, né? Então, toda vez nessa região da Ásia, né? Vamos observar, a princípio não tem motivo de desespero, mas o que preocupa a gente é o risco de mutação e toda vez que acontece caso, a grande preocupação, número de pessoas grande isolada, qualquer pessoa que teve contato com a pessoa, a mortalidade, então quem pega vai ficar internado, vai ter, e o fato da gente ainda não ter tratamento e a gente ainda não ter vacina. Há alguns centros de pesquisas grandes, né, que até foram especializados em Covid, já estão trabalhando para tentar algum tipo de tratamento específico, tem avançado nessa área, mas se tiver qualquer novidade eu falo para vocês. O momento é de atenção, a MS ainda coloca como uma doença de interesse, né? O alerta está lançado para o mundo inteiro e vamos ficar atento a isso. Qualquer novidade eu falo para vocês, tá bom? O cenário do Brasil não é preocupante, a única preocupação que a gente tem é por essa incubação ser longa e muita gente viajar, ainda mais nesse período do ano aqui para o Brasil, é qualquer tipo de pessoa que venha daquela região, que tenha sintoma, vai ser necessário uma série de cuidados, né? Até porque isso é orientação do OMS e a organização, o governo brasileiro também. Muita gente replicando, o governo brasileiro que não tem risco do Brasil. É verdade, mas também ele coloca essa questão de pessoas que viajaram para a região, voltaram da região, ou pessoas de lá chegando aí, qualquer sinal de infecções respiratórias vai ter que ficar em alerta, tá bom? Espero que tenha ajudado.